Olá! As tropas do Exército Brasileiro estão nas ruas e avenidas da cidade do Rio de Janeiro. Os nossos soldados não foram preparados para combater o crime organizado e desorganizado. Não foram preparados para combater batedores de carteira ou traficantes, homicidas, assaltantes, delinquentes marginais. Os nossos soldados foram preparados para defender a pátria, a nação, as nossas fronteiras. Mas é uma medida paliativa. O assunto é muito mais sério do que botar o exército na rua. Mas sempre ajuda, sempre ajuda. A violência no Rio tomou proporções gigantescas. Mas o Rio porque é a cidade maravilhosa, é um tambor que retumba pelo Brasil. Mas a violência em Alagoas, no interior do Nordeste, no interior de São Paulo, onde quadrilhas assaltam um banco, fazem a população de refém, rendem a guarnição da polícia local e saem rindo e dando tiros pela estrada fora e não são capturados. Existe muita violência em todo o Brasil, não apenas no Rio de Janeiro. E existe ainda, além disso, a violência surda, a maldade. Por exemplo, um deputado federal que vota pelo fim dos direitos dos trabalhadores, que vota retirando a proteção aos órfãos e às viúvas, é profundamente violento, é uma violência surda, diferente da arma apontada na cabeça do cidadão numa esquina a qualquer hora do dia no Rio de Janeiro, mas é uma violência surda e profunda que surtirá efeito por gerações. A violência de um segurança retirando do shopping crianças pobres, negras, pardas, porque na cabeça do shopping são possíveis assaltantes marginais, é uma violência gigantesca. A violência de um cidadão, que sofre um cidadão, quando leva sua esposa ou um filho a um hospital público e não tem atendimento, porque não tem material, porque não tem médico, porque não tem assistência, por mais que se deseje ser humanista, não tem, pela falência do Estado, uma violência gigantesca. Quem é mais violento? O assaltante que te encosta uma arma na costela, na altura do coração? Ou o deputado federal que diz, por exemplo, universidade não é para pobre, é só para quem pode pagar. Meu filho fará faculdade porque eu posso pagar. Aí, folheando a Bíblia, e eu folheio tudo que é possível do pensamento humanista, de Buda a Jesus, de Jesus a Torá, de Torá ao Alcorão, do Alcorão a toda a cultura oral do candomblé, tudo aquilo que diz respeito ao amor e ao coração do homem me interessa. Todos aqueles que de alguma forma se colocaram ao lado da humanidade para minorar as injustiças, me interessa. Então, folheando a Bíblia, eu me deparei com uma pequena frase em Jeremias, capítulo 33, versículo 5. Eu não sei porque quando a gente fala da Bíblia tem sempre que citar o autor, o capítulo e o versículo, mas é assim que se faz, eu faço. Jeremias 33, 5. Ele diz Deus para Jeremias: desviei o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. E aí eu fiquei meditando. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem como símbolo Cristo Redentor, o rosto do Cristo, que para os cristãos é o Senhor Deus, com o rosto voltado para toda a cidade do Rio de Janeiro, com o rosto voltado para a entrada da Baía da Guanabara. E em Jeremias o Senhor Deus diz: desviei o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Não basta a população queixar-se da violência, seja ela qual for.
se cada um de nós carregar dentro do peito a maldade da sociedade de consumo que nos torna cada vez mais individualistas, a maldade do egoísmo de cada um de nós, a maldade da soberba, a maldade da vaidade, a maldade do ciúme, a maldade da inveja, a maldade da ganância, a maldade do lucro fácil, a maldade de farinha pouca, meu pirão primeiro, a maldade de ignorar o teu próximo. O Rio de Janeiro, como o próprio Brasil hoje, é uma terra de maldade. É muita maldade. Ou existe maldade pior do que um governador como Sérgio Cabral roubar durante 8 anos o Estado, o povo carioca, enquanto a saúde pública, os hospitais, a educação cai aos pedaços? É de uma maldade terrível. E existe maior maldade do que o povo elegê-lo, reelegê-lo, aplaudi-lo e só depois você não sabia que ele roubava. Sabia sim. Há anos se fala no Rio de Janeiro que a goela de Sérgio Cabral era gigantesca e o povo continua votando nele por afinidade na maldade. Desviei o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Para os que acreditam no karma, nós estamos pagando karma no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. O que este Congresso traidor do voto popular está fazendo com o povo brasileiro é de uma maldade gigantesca. E é claro que isso terá reação. Porque se o exemplo de honestidade, de probidade, não vem das autoridades superiores, que são como um pai, que são um exemplo de ordem social, como os que estão embaixo, nós, a população em geral, pode ser honesta, proba, se ela não tem um exemplo de ordem social? Então os nossos governantes também são responsáveis pela perversão do povo brasileiro e, sobretudo, pela perversão do povo carioca. Ou não é maldade permitir que favelas proliferem sem urbanização, deixando ao léu, numa política demagógica, o surgimento de favelas sem uma política de urbanização, sem água e esgoto, sem educação? Isso é maldade por parte dos nossos governantes e só vai gerar maldade na população. Desviei o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Será isto? Será este o castigo que estamos vivendo no Rio de Janeiro e no Brasil? Será que realmente, para aqueles que acreditam, para os teístas, Deus virou o rosto ao nosso sofrimento por causa da nossa maldade?